Bom dia, 7º ano. Vamos falar um pouco aqui sobre industrialização do Brasil. Então, nós vamos definir, ou melhor dizendo, detalhar tanto esse conteúdo. Porque esse conteúdo é um conteúdo que ele permeia praticamente quase todos os conteúdos de geografia no 7º ano. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós sempre vamos citar ou definir algum ponto da industrialização quando estivermos falando sobre população, urbanização, regionalização, são conteúdos do 7º ano. Okay? Então, por isso eu vou entrar tanto nesse conteúdo aqui, nesse ponto. Mas, indústria de base. O que nós queremos entender é que a industrialização é um processo de desenvolvimento que um dado país, um dado território entra. Porque esse território, ele geralmente, antes de se industrializar, ele é um território agrário. O que isso quer dizer? Que nesse território, a base da economia é a produção agropecuária. Plantação de alimento, criação de animais. Então, a economia ela tem como base justamente o sistema agropecuário. Então, é um país agrário. O Brasil, no caso, ele foi um país agrário, de um certo modo, todo, desde o seu descobrimento, é lógico, a partir do momento que ele se torna país, 1822, quando ele adquire ali aquela independência, e depois quando é formada a República em 1889, ele passa a se desenvolver tendo como base as suas estruturas socioeconômicas. Mas aí, nesse período, é um país agrário. Note-se que um pouquinho antes disso, ou melhor, nessa época, basicamente nessa época, o país vivia a base do café. Qual era a base da economia brasileira? Era justamente a plantação de café e a exportação desse mesmo produto para os Estados Unidos, Europa, etc. Porém, o Brasil, no governo Getúlio Vargas, o Brasil, ele começa a entrar no processo de industrialização a partir da década de 30 do século passado. 1930, 1945, o Brasil entra num processo de industrialização. Qualquer país, para se industrializar, ele precisa, de início, instituir nesse território a indústria de base. O que é indústria de base? Existem vários tipos de indústria. Indústria de base, indústria de bens de capital, indústria de bens de produção, que é a indústria de base, e indústria de bens de consumo. Mas a indústria de bens de produção ou indústria de base, indústria pesada, é aquela indústria que vai produzir a matéria-prima para outras indústrias. Como, por exemplo, vai disponibilizar o aço, o ferro, o plástico, notou? Para as indústrias de bens de capital produzir a mercadoria. E, na sequência, as indústrias de bens de consumo vai fechar esse ciclo, produzindo os bens de consumo duráveis e não duráveis. Mas, para isso, tem que ter a indústria de base. Esse cara aqui, chamado Getúlio Vargas, ele vai montar a indústria de base no Brasil a partir da década de 30. Ele começa a fazer isso. E de que forma ele faz isso? Ele, nesse momento, ele vai criar, já na década de 40, ele vai criar uma indústria que nós chamamos de CSN. O que significa isso? Companhia Siderúrgica Nacional. É a maior siderúrgica do Brasil. Ela foi criada na década de 40. No início da década de 40, 1942, foi criada a CSN, que é a Indústria Siderúrgica Nacional, a maior siderúrgica do Brasil. E ali se produz o quê? Ferro e aço para a produção, criando bens de capitais para outras indústrias. Depois, gente, o que ele vai criar? Ele vai criar uma indústria, já na década de 50, no início da década de 50, ele vai criar o que nós chamamos de, e ela tem até hoje, né?
Ele cria justamente a Petrobras. Ele vai fazer isso quando? Na década de 50, 52, 53, ele cria a Petrobras. Mas olha só, gente, dentro desse ciclo, Getúlio Vargas, ele criou também o BNDES, indústria de motores e uma série de indústrias de base que ele criou para dar sustentável à industrialização brasileira. Então, quando ele forma essas indústrias, começa a industrialização do Brasil. E com isso, a urbanização e outros pormenores que vem acontecendo. Agora, veja só, o país passa de um país agrário para um país urbano e industrial. Agora, é interessante notar que no governo JK, de 1956 a 1961, vai se sintetizar essa industrialização brasileira. Porque aí ele cria métodos de construções no Brasil, várias construções estatais, utilizando justamente essa base industrial do Brasil. No governo JK se construiu várias coisas, começou a se construir a Transamazônica. Também entendemos que foi nesse governo, ou nessa época, um pouco à frente, né? Começou a se construir a Ponte Rio-Niterói, enfim, foi uma construção generalizada. E detalhe, ele também abriu o mercado nessa época. Aí começou a vir, que naquela época chamava-se de multinacionais, aí entrou no Brasil na década de 50, Volkswagen, Chevrolet, a Ford. Então, entrou tudo nessa época. Entrou essas montadoras para produzir os automóveis, usando justamente a base industrial que o Brasil já tinha. Ferro no Brasil, ferro brasileiro, aço brasileiro. Então, se desenvolveu uma série de indústrias, ou seja, começou a pipocar indústrias no Brasil, e aí nós entendemos que o Brasil se industrializa. Só que dentro desse contexto, década de 50, 60, 70, começa a acontecer por conta da urbanização, melhor, por conta da industrialização, surge a urbanização, que é o deslocamento das pessoas do Nordeste e outras regiões do Brasil para o Sudeste. Porque essa industrialização vai acontecer aonde? Vai acontecer nesses dois lugares aqui, ó. São Paulo e Rio de Janeiro. Então acontece nesses dois lugares, logo de início. Então as pessoas do Nordeste começam a migrar de forma ampla e absoluta para o Sudeste, Rio, São Paulo. E isso, eles migram em busca de melhores condições de trabalho. Por quê? Nessa área começa a ter vários postos, cria-se vários postos de trabalho por conta da industrialização, e com isso começa a acontecer um processo que nós chamamos em geografia de macrocefalia das grandes cidades do Brasil. Gente, a industrialização ela começou no Brasil dessa forma. Eu apenas citei aqui o ápice da industrialização para que vocês tenham uma ideia de como isso aconteceu. Ok? Até a próxima aula.